Boa noite, pessoal. Então, eu sou o Taylor, eu faço dupla então juntamente com o Daniel, e nós ficamos responsáveis então para falar sobre as diferenças do supino aberto e do supino fechado. Então, primeiramente, queria demonstrar esses dois GIFs que ilustram então a execução de ambos os exercícios. Então, à nossa esquerda nós temos o supino com a pegada aberta, e na nossa direita então nós temos o supino com a pegada fechada. Eu vou deixar um tempinho eles rolando para vocês verem bem a diferença na execução de ambos os exercícios. Em relação, então, à posição inicial, acreditamos que a principal, ou talvez a única diferença do supino aberto para o supino fechado da posição inicial seria a pegada das mãos. No caso da pegada fechada, como o próprio nome já diz, nós vamos segurar a barra com uma pegada mais fechada, e já na pegada aberta, então, nós vamos ter as nossas mãos mais abduzidas, mais abertas. O restante da posição ela é bem semelhante e até igual, que seria deitado, em decúbito dorsal sobre um banco reto, mantendo os pés apoiados ao solo, com os joelhos flexionados a aproximadamente 90 graus. Os ombros também vão estar flexionados a aproximadamente 90 graus, mantendo os cotovelos estendidos, a articulação radionar numa pegada pronada e segurando uma barra reta, no caso da pegada fechada, com uma pegada mais fechada na linha do ombro aproximadamente, e a pegada aberta então segurando a barra com uma pegada mais abduzida, com as mãos mais abertas. Em relação às amplitudes, nesse caso o supino fechado ele vai possibilitar uma maior amplitude de movimento, por quê? Como a gente tem uma pegada mais aduzida, as nossas mãos vão estar mais fechadas, ela tem uma alavanca de movimento maior. Quando a gente estender o nosso cotovelo, a distância alcançada vai ser maior quando comparado com o supino com a pegada aberta. Então isso vai possibilitar uma maior amplitude. Então o supino fechado ele tem uma maior amplitude de movimento quando comparado com o supino com a pegada aberta. Em relação à musculatura envolvida, então ambos os exercícios eles compartilham da mesma musculatura. A principal diferença eu acho que seria a ativação muscular, mas não vem ao caso. Mas de forma bem resumida, o supino com a pegada mais aberta vai gerar uma maior ativação da musculatura ali do peitoral, já o supino com a pegada mais fechada vai gerar uma maior ativação da musculatura ali do tríceps. Mas de forma geral, ambos os exercícios compartilham da mesma musculatura para se realizar o movimento. Em relação à análise, então, para fazer essa análise, a gente considerou que tanto o supino aberto como o supino fechado, eles iniciaram em cima. Então, ambos os exercícios vão ter duas fases. A primeira fase, então, vai ser a descida e a segunda fase é a subida. Como a subida é a parte mais difícil do movimento, então a segunda fase é a fase concêntrica. Em relação às articulações, ambos os movimentos eles compartilham das mesmas articulações, que seriam o cotovelo, o ombro e a escápula torácica. No caso do supino aberto, na descida, o cotovelo então vai fazer uma flexão, o ombro uma abdução horizontal e a escápula torácica uma adução. Já na subida, o cotovelo então vai fazer uma extensão, o ombro uma adução horizontal e a escápula torácica uma abdução. E o grupo muscular envolvido durante a execução do supino aberto vai ser os extensores de cotovelo, os adutores horizontais de ombro e os abdutores de escápula torácica. Já no supino fechado, na descida, o cotovelo vai fazer uma flexão, o ombro vai fazer uma hiperextensão e a escápula torácica vai fazer uma elevação. Já na subida, o cotovelo então vai fazer uma extensão, o ombro uma flexão e a escápula torácica uma depressão. O grupo muscular, a musculatura então envolvida no supino fechado, vai ser os extensores de cotovelo, os flexores de ombro e os depressores de escápula torácica. Em relação ao uso de equipamentos, então ambos os exercícios compartilham da mesma aparelhagem, que seria um banco reto e uma barra reta, só que, claro, os mesmos podem ter algumas variações. Tem várias possibilidades de executarem esse mesmo exercício, no caso. Eu acho que seria isso, são movimentos bem semelhantes. A principal diferença eu acho que é ali na articulação do ombro, que no caso do supino aberto, ele vai fazer uma adução e uma abdução horizontal, e já no supino fechado ele vai fazer uma flexão e uma extensão. Eu acho que seria isso. Valeu, pessoal.